A vasta mansão dos Oliveira estava mergulhada no silêncio pesado da véspera de Natal, um eco frio que nenhuma decoração luxuosa conseguia aquecer. Viviane Silva, aos 24 anos, finalizava seu turno, seu pensamento dividido entre o dever e o desejo de estar com sua mãe, Maria. Mas seu chefe, o enigmático milionário Victor Oliveira, 35 anos, não estava celebrando. Ela o encontrou na biblioteca, não como o CEO poderoso, mas como um homem devastado pela solidão, um abismo que o dinheiro não preenchia. Movida por uma compaixão que ultrapassava a barreira do uniforme, Viviane ofereceu um simples consolo, esperando apenas aliviar a dor visível de um patrão distante. Contudo, enquanto as horas avançavam e as defesas dele ruíam em confissões inesperadas, algo se transformou. O que começou como um gesto de humanidade tornou-se uma conexão perigosa e profunda. E quando o sol da manhã de Natal surgisse, o olhar que Vitor lançaria sobre ela não seria mais o de um chefe para sua empregada. Seria o de um homem que, pela primeira vez, via exatamente o que lhe faltava. A véspera de Natal na mansão Oliveira era um espetáculo de ironia. Milhares de luzes piscavam em sincronia do lado de fora, iluminando os jardins perfeitamente cuidados, mas dentro o ar era glacial. O mármore parecia mais frio. Os tetos altos ecoavam um silêncio opressor. Viviane Silva, com seu uniforme azul marinho impecável, deu um último polimento em um vaso de cristal que valia mais do que sua casa. Eram quase 10 da noite. Sua mãe, Maria, já deveria estar preparando a rabanada que comiam juntas todos os anos, na sua pequena e calorosa cozinha. Ela suspirou, sentindo o peso do cansaço nos ombros. Trabalhar para Victor Oliveira era como trabalhar para um fantasma. Nos 6 meses desde que fora contratada, as interações com o dono da casa foram mínimas. Um bom dia formal, um pode-se retirar ríspido. Ele era uma presença imponente e distante, um homem que, diziam os boatos, comandava um império multibilionário com a mesma frieza com que tratava sua equipe. Viviane pegou sua bolsa no vestiário dos funcionários, pronta para enfrentar a noite fria até o ponto de ônibus. Ela só precisava verificar se as luzes da biblioteca estavam apagadas, como mandava o protocolo. A porta maciça de carvalho estava entreaberta. Uma fina faixa de luz âmbar cortava o corredor escuro. Ela franziu o senho. O Sr. Oliveira raramente ficava em casa. Quando ficava, trancava-se no escritório no andar de cima, não na biblioteca do térreo. Hesitante, ela empurrou a porta suavemente. Sr. Oliveira? O homem que ela viu mal lembrava o CEO implacável das revistas de negócios. Victor estava largado em uma poltrona de couro, o paletó caro jogado no chão, a gravata afrouxada. A sala estava escura, exceto pela lareira desligada e a luz fraca de um abajur sobre a mesa, que iluminava uma garrafa de uísque quase vazia e um único copo. Ele não olhou para ela, apenas encarava a noite através da janela gigantesca que dava para o jardim. Pode ir, Viviane. Apague as luzes ao sair, ele murmurou, sua voz rouca, carregada de uma melancolia que a pegou de surpresa. Ela deveria ter obedecido. Deveria ter dado as costas e ido para o conforto de sua casa. Mas algo aprendeu. Era a noite de Natal, e o homem mais rico da cidade parecia o mais solitário do mundo. A compaixão, uma força que Viviane mal conseguia controlar, falou mais alto que o profissionalismo. O senhor jantou? Ela perguntou, a voz baixa, tímida. Victor virou a cabeça lentamente. Seus olhos, geralmente tão afiados e calculistas, estavam turvos. Havia surpresa neles. O quê? Eu posso preparar algo, um chá. Ou talvez um chocolate quente. Minha mãe diz que não há tristeza que resista a um bom chocolate quente. Ela sentiu o rosto corar. Era um completo desvio de protocolo. Ele a observou por um longo momento. O silêncio se esticou. Viviane era bonita. Ele já havia notado isso de forma clínica, como se nota uma obra de arte. Cabelos longos e castanhos, pele clara, olhos que pareciam gentis demais para este mundo. Mas agora, ele a via de outra forma. Ela não estava pedindo nada, não estava tentando impressionar. Ela estava apenas nos oferecendo. Um chá, ele finalmente disse, a voz quebrando levemente. Um chá seria bom.
Viviane foi até a cozinha, seu coração batendo descompassado. Ela preparou uma bandeja com o melhor chá de camomila e mel da despensa, e por impulso pegou alguns biscoitos de gengibre que a cozinheira-chefe havia deixado antes de sair de folga. Quando voltou, ela colocou a bandeja na mesinha de centro. Ele não se moveu. "O senhor quer conversar?" Ela se atreveu a perguntar, permanecendo de pé, a uma distância respeitosa. Victor soltou uma risada seca, sem humor. Conversar sobre o quê? Sobre como esta casa é um mausoléu? Sobre como meu irmão e eu mal nos falamos? Ou sobre como esta é a primeira véspera de Natal em 10 anos que eu não passo fingindo para alguém? Ele não sabia por que estava dizendo aquilo, mas havia algo na presença calma dela que desarmava suas defesas. "Eu sinto muito", ela disse, e ele soube que ela realmente sentia. "Não sinta." Ele tomou um gole do chá. Estava quente, doce, real. "É o preço do sucesso, eu acho." "O sucesso não deveria custar a paz", Viviane disse suavemente, mais para si mesma do que para ele. E então ele desabou. Não fisicamente, mas em palavras. Victor falou sobre o peso do nome Oliveira, a morte prematura de seu pai, a responsabilidade que o sufocava desde os 25 anos. Falou sobre a ex-namorada Beatriz, que só via nele um símbolo de status, e sobre o irmão Arthur, que via nele um competidor. Viviane apenas ouviu. Ela não ofereceu soluções fáceis. Ela não o julgou. Ela simplesmente sentou-se na poltrona oposta, seu uniforme parecendo deslocado naquele ambiente opulento, e ofereceu o dom mais raro de todos, sua atenção genuína. As horas passaram. O relógio de pêndulo marcou 00:30, e depois 1 da manhã. A garrafa de uísque permaneceu intocada. "O chá acabou. Eu preciso ir", Viviane disse finalmente quando o silêncio se tornou confortável. "Minha mãe está me esperando." Victor se levantou, parecendo mais sóbrio do que ela jamais o vira. Eu te levo. Está tarde." "Não precisa, senhor. Eu pego o ônibus." "Eu insisto, não é um pedido." A viagem em seu carro de luxo foi silenciosa. Ele parou em frente à casa simples, mas bem cuidada, dela. As luzinhas de Natal baratas na janela de Viviane pareciam brilhar mais do que toda a decoração da mansão. "Obrigado, Viviane", ele disse olhando para ela, e pela primeira vez seus olhos não estavam frios. Pelo chá." "Feliz Natal, Sr. Oliveira." Ela passou o dia 25 com sua mãe Maria, a sensação da noite anterior parecendo um sonho febril. Ela se sentiu culpada por guardar aquele segredo, aquela intimidade estranha, mas como explicaria? No dia 26, Viviane retornou ao trabalho. A mansão estava exatamente como ela a deixara. Ela entrou na sala de jantar para começar a rotina de limpeza, seu coração apertado de nervosismo. Ela esperava que ele a tratasse com a frieza habitual, talvez até com constrangimento, fingindo que a véspera de Natal nunca aconteceu. Ela ouviu passos atrás dela. "Bom dia, Viviane." Ela se virou segurando o pano de polimento. Victor estava ali, impecável em seu terno de trabalho, cabelo perfeitamente penteado. Mas algo estava diferente. Não era o olhar vazio de um patrão para sua funcionária. Ele a olhava da mesma forma que olhara para ela na biblioteca, mas agora sem a névoa do álcool e da melancolia. Era um olhar intenso, penetrante, que parecia despila de seu uniforme. Ele a observou como se a visse pela primeira vez. A curva de seu pescoço, o jeito como seus cabelos estavam presos, o brilho de seus lábios entreabertos pela surpresa. Viviane sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma mistura perigosa de medo e algo mais, algo que a fez prender a respiração. O olhar dele demorou-se em sua boca por um segundo a mais do que o aceitável. Aquele não era mais o homem devastado que ela consolara. Aquele não era mais o seu chefe distante. Victor Oliveira a olhava como um homem que, após passar fome por anos, finalmente via um banquete. Ele a desejava. "Senhor Oliveira?" Ela sussurrou, sua voz falhando. Ele piscou, como se saísse de um transe, um leve rubor subindo pelo seu pescoço. Ele recompôs a postura. Eu preciso que venha ao meu escritório", ele disse, a voz um pouco mais grave que o normal. "Imediatamente. Temos coisas a discutir." Ele se virou e saiu, deixando Viviane sozinha na sala de jantar, seu coração batendo tão alto
que ela mal podia ouvir os próprios pensamentos. A dinâmica havia mudado, irreversivelmente, e ela não tinha ideia do que a esperava. O caminho até o escritório no andar de cima parecia ter quilômetros. Cada passo no tapete persa grosso parecia sugar a coragem de Viviane. Ela alisou o uniforme, tentando inutilmente parecer profissional, quando tudo o que sentia era uma confusão alarmante. O olhar que ele lhe dera na sala de jantar, aquilo não era profissional. Aquilo era pessoal, intenso e a deixava perigosamente exposta. Ela bateu suavemente na porta do escritório. Entre. Victor estava atrás de sua imponente mesa de mogno, o laptop aberto, mas ele não olhava para a tela. Olhava para ela. Aquele mesmo olhar. Sente-se, Viviane. Ela se sentou na cadeira em frente a ele, mantendo as mãos juntas no colo, a coluna ereta. Senhor Oliveira, sobre a véspera de Natal, ela começou, sentindo que precisava abordar o elefante na sala, talvez para se desculpar por sua ousadia. A véspera de Natal foi esclarecedora. Ele a interrompeu, a voz calma, mas firme. Na verdade, é sobre isso que eu queria falar. Você tem trabalhado aqui há 6 meses. Suas referências são impecáveis. Sua descrição é absoluta. E, francamente, sua intuição. Ele escolheu a palavra com cuidado. É notável. Viviane piscou, sem entender aonde ele queria chegar. Meu assistente pessoal anterior se aposentou, continuou Victor. O cargo exige mais do que apenas agendar reuniões. Exige alguém que possa antecipar necessidades, que entenda o ambiente. Alguém em quem eu possa confiar. Ele fez uma pausa, e o silêncio na sala se tornou denso. Eu estou oferecendo o cargo a você, Viviane. Assistente pessoal executiva. O queixo de Viviane caiu. Assistente pessoal? Ela? Uma empregada doméstica? Senhor, eu não tenho qualificação para isso. Eu não tenho faculdade de administração. Você tem o que eu preciso, ele disse, inclinando-se para a frente. Inteligência. Discrição. E você não tem medo de mim. Ele quase sorriu. O salário seria o triplo do que você ganha atualmente, com todos os benefícios. O triplo. Aquilo mudaria sua vida, a vida de sua mãe. Significaria que Maria poderia parar de fazer costuras até tarde da noite. Significaria uma casa melhor, talvez. Mas também significaria estar perto dele, todos os dias, sob aquele olhar. Ela pensou em sua mãe, Maria, que sempre lhe dizia para ter cuidado com patrões bons demais, mas também pensou em sua melhor amiga, Ana, que lhe diria para agarrar a oportunidade. Eu aceito, Sr. Oliveira, ela disse, a voz mais firme do que ela se sentia. Ótimo. Ele se recostou. Começaremos a transição amanhã. Você terá seu próprio escritório, adjacente ao meu. E Viviane... Sim, senhor. Meu nome é Victor. O arrepio voltou, mais forte. O uso do primeiro nome dele parecia mais íntimo do que a própria oferta de emprego. Os dias seguintes foram um turbilhão. Viviane trocou seu uniforme azul por roupas sociais discretas, que ela comprou com um adiantamento que Victor insistiu que ela aceitasse. Ela estava nervosa, mas Victor se mostrou um chefe surpreendentemente paciente. Ele explicava os sistemas, as finanças, os contatos, mas a atenção estava sempre lá. Era o jeito como ele a observava quando ela estava concentrada em uma planilha, seus olhos traçando o perfil de seu rosto. Era o jeito como a mão dele roçava a dela quando ele lhe passava um documento, um toque elétrico que fazia os dois recuarem rapidamente. Ele procurava desculpas para estar perto dela. Viviane, pode me trazer um café? Ele pedia pelo interfone, embora a máquina de café expresso estivesse a poucos passos de sua mesa. Quando ela entregava a xícara, os dedos dele se demoravam nos dela. Você está se adaptando bem, ele dizia, a voz baixa, e os olhos dele não estavam focados no café. Estavam focados nela. Viviane estava em um estado constante de alerta. Ela se sentia dividida. A vulnerabilidade que ela viu nele na noite de Natal a tocou profundamente. Ela via o homem solitário por trás do milionário, mas o desejo que ela via nele agora a assustava. Ela era uma funcionária. Ele era o patrão. A linha era perigosa, e ela precisava desesperadamente daquele emprego. Ela contou a Ana sobre a promoção, mas omitiu a atenção. Amiga, você conseguiu o triplo. Ana comemorou durante um almoço rápido no fim de semana. Esse homem finalmente viu seu valor.
Viviane forçou um sorriso. É só muito diferente. Sua mãe, Maria, foi mais cética. De empregada para assistente pessoal assim do nada. Maria franziu o senho, os óculos de leitura na ponta do nariz. Cuidado, minha filha. Homens ricos não costumam ser generosos sem querer algo em troca. Não deixe ele pensar que você é fácil. As palavras de Maria ecoaram na mente de Viviane, enchendo-a de culpa e medo. A situação, já delicada, tornou-se explosiva com a chegada do irmão mais velho de Victor. Arthur Oliveira entrou na mansão como um furacão, sem avisar. Viviane estava na biblioteca, organizando alguns livros de registro para Victor, quando ele apareceu na porta. Arthur, aos 38 anos, era o oposto de Victor. Onde Victor era contido e intenso, Arthur era expansivo e escorregadio. Ele tinha o mesmo porte bonito, mas seus olhos tinham um brilho cínico. Ora, ora, disse Arthur, sua voz escorrendo charme barato. Victor finalmente contratou alguém que não parece ter saído de um mosteiro. Quem é você, minha cara? Viviane se endireitou. Eu sou Viviane Silva, assistente do Sr. Oliveira. Viviane, ele repetiu, aproximando-se dela, invadindo seu espaço pessoal. Ele pegou uma mecha do cabelo dela entre os dedos. Um nome adorável para um rosto adorável. Diga-me, Viviane, o que exatamente uma mulher bonita como você assiste para o meu irmão Ranzinza? Viviane deu um passo para trás, o coração batendo de repulsa e raiva. Senhor, por favor, eu estou trabalhando. Claro, trabalhando. Ele riu, os olhos percorrendo o corpo dela de forma descarada. Victor tem bom gosto, eu admito. Muito melhor que a última. Arthur, deixa em paz. A voz de Victor cortou o ar como gelo. Ele estava parado na entrada, o rosto uma máscara de fúria controlada. Arthur levantou as mãos em falsa rendição. Calma, irmãozinho. Eu estava apenas dando as boas-vindas à nova funcionária. Ela é encantadora. O que você quer, Arthur? Victor perguntou, seus olhos fixos no irmão, ignorando Viviane deliberadamente. Negócios como sempre. Mas parece que você tem estado ocupado com assuntos pessoais. Arthur lançou um último olhar para Viviane, uma piscadela cínica, e entrou no escritório de Victor. Viviane ficou tremendo na biblioteca. O flerte invasivo de Arthur a deixou enjoada, mas foi a reação de Victor que a assustou. A possessividade fria em sua voz. Se Arthur era o predador óbvio, Beatriz Ramos era a ameaça silenciosa. Ela apareceu na semana seguinte, anunciando-se na recepção da empresa, onde Viviane estava cobrindo temporariamente a recepcionista. Beatriz, 35 anos, era exatamente como Viviane imaginara. Alta, loira, vestida com um conjunto de grife que custava o salário de um ano de Viviane. Ela exalava riqueza e autoconfiança. Querida, pode me anunciar para o Victor? Diga que é a Beatriz. Ela disse, nem mesmo olhando para Viviane, ocupada retocando o batom em um espelho de bolso. O Sr. Oliveira está em uma reunião. A senhora tem hora marcada? Viviane perguntou educadamente. Beatriz finalmente baixou o espelho e a encarou. Seus olhos azuis percorreram Viviane de cima a baixo, catalogando suas roupas compradas em lojas de departamento, seus sapatos simples. Um leve sorriso de desdém curvou seus lábios. Eu não preciso de hora marcada, ela disse com uma doçura venenosa. Victor e eu somos íntimos. Agora, seja um anjo e avise-o. Eu espero na sala dele. Eu sinto muito, senhora Ramos, mas eu não posso permitir a entrada sem autorização. Viviane manteve a voz firme. Beatriz riu. Quem você pensa que é? A nova segurança? Ouvi dizer que Victor andava contratando ajuda de lugares inesperados. Antes que Viviane pudesse responder, a porta do elevador se abriu e Victor saiu. Beatriz? Ele disse, sua voz tensa, claramente surpreso. Victor, querido. O tom de Beatriz mudou instantaneamente, tornando-se sedutor e caloroso. Ela deslizou até ele, dando-lhe um beijo no rosto, que demorou um pouco demais. Eu estava com saudades. Decidi fazer uma surpresa. Sua secretária aqui estava sendo um pouco difícil. Victor olhou de Beatriz para Viviane. Ele viu a postura defensiva de Viviane, o rubor de raiva em suas bochechas. Viviane está apenas fazendo o trabalho dela, ele disse rispidamente, mais do que o necessário. Vamos para minha sala, Beatriz. Viviane, cancele minha próxima hora.
Viviane observou enquanto Beatriz passava por ela, lançando-lhe um olhar triunfante por cima do ombro. Até logo, querida. Viviane voltou para sua mesa, sentindo-se humilhada. Ela era a ajuda, a secretária difícil. Beatriz representava o mundo ao qual Victor pertencia, um mundo de glamour, poder e conexões antigas. Um mundo onde ela, Viviane, era uma intrusa. A porta do escritório de Victor permaneceu fechada por 2 longas horas. Viviane tentou trabalhar, mas seus pensamentos estavam tumultuados. Ela ouviu risadas abafadas lá de dentro. A risada de Beatriz. Quando Beatriz finalmente saiu, ela parou na mesa de Viviane. Sabe, ela disse em tom de confidência, Victor está diferente, um pouco distraído. Ele sempre fica assim quando trabalha demais. Ele precisa de alguém que o entenda. Alguém do nível dele. Ela sorriu um sorriso que não alcançou os olhos. Nós vamos jantar hoje para colocar o papo em dia. Não o espere acordada. Viviane apenas assentiu, o estômago revirado. Quando Victor saiu do escritório, 1 hora depois, ele parecia exausto. Ele parou na frente da mesa dela. Viviane. O senhor tem um jantar, senhor Oliveira? Ela perguntou, a voz fria, profissional. Victor pareceu surpreso com o tom dela. Sim, um compromisso antigo. Espero que aproveite. O senhor precisa que eu marque seu carro? Não, já está resolvido. Ele a encarou, uma tensão vibrando entre eles. Ele queria dizer algo. Queria dizer que o jantar com Beatriz era uma obrigação, que a presença dela o sufocava, que a única pessoa com quem ele queria estar era ela. Mas ele não podia. Não ali. Não ainda. Boa noite, Viviane, ele disse por fim. Boa noite, senhor Oliveira. Ela o observou ir embora, a silhueta alta e solitária desaparecendo no elevador. O perfume caro de Beatriz parecia ter ficado impregnado no ar. Viviane se sentiu tola. O que ela estava pensando? Que a noite de Natal significava alguma coisa? Ela era a empregada que virou assistente, e ele era Victor Oliveira, prestes a jantar com uma mulher do seu mundo. A distância entre eles parecia, naquele momento, maior e mais intransponível do que nunca. Os dias após a visita de Beatriz foram gélidos. Victor voltou a ser o senhor Oliveira, e Viviane mergulhou na frieza profissional da senhorita Silva. A tensão entre eles era tão espessa que poderia ser cortada. Ele lhe dava ordens com uma formalidade cortante e ela respondia com uma eficiência robótica. O jantar com Beatriz, aparentemente, havia restabelecido a ordem natural das coisas. Ele em seu pedestal de riqueza e ela muito abaixo. Mas era tudo uma fachada. O narrador onisciente sabia que por trás das portas fechadas, ambos estavam em agonia. Victor mal dormia. O perfume de Beatriz em seu carro naquela noite o havia enjoado. Ele passou o jantar inteiro rebatendo as investidas dela, seus pensamentos fixos na imagem de Viviane sentada em sua mesa, com os olhos magoados e a postura rígida. Ele queria ir até ela, quebrar a distância profissional, mas o medo o paralisava. Como ele poderia misturar sua vida pessoal tão bagunçada com a mulher que se tornara em tão pouco tempo o pilar de sua rotina profissional? Viviane, por sua vez, sentia-se tola. As palavras de sua mãe, Maria, ecoavam em sua cabeça. Homens ricos não dão nada de graça. Ela tentava convencer a si mesma de que a atração que sentira era a imaginação, que o olhar dele no dia 26 de dezembro fora apenas um lapso momentâneo. Mas seu coração sabia a verdade. A vulnerabilidade que ele mostrara na noite de Natal era real, e a química entre eles era inegável. Arthur e Beatriz continuavam a orbitar como abutres. Arthur passava pelo escritório de Victor com uma frequência irritante, sempre parando na mesa de Viviane. Bom dia, raio de sol. Iluminando os corredores escuros do meu irmão? Ele dizia, sempre alto o suficiente para Victor ouvir. Viviane aprendera a lidar com ele. Um sorriso polido e nenhuma resposta. Beatriz, por outro lado, ligava incessantemente. Viviane, como assistente, era forçada a atender. Querida, passe para o Victor, é pessoal, ela dizia, com sua voz açucarada. Ele está em reunião, Viviane respondia, seguindo o protocolo. Reunião? Ou ele está ocupado com você? Beatriz sibilou uma vez e Viviane apenas desligou as mãos tremendo. O ponto de ruptura daquela tensão fria veio de forma inesperada.
Victor havia planejado uma importante viagem de negócios a São Paulo para fechar uma fusão. Era um negócio de bilhões. 2 dias de reuniões intensas. Viviane, preciso que prepare meu itinerário, ele disse, uma semana antes, os olhos focados no computador. Hotel, carro, horários. Imediatamente, senhor. Ela preparou tudo. Na véspera da viagem, ela lhe entregou a pasta. Aqui está. Voo às 7 da manhã. Reunião às 11. O carro estará esperando. Ele pegou a pasta. Seus dedos roçaram os dela. O choque elétrico que ambos tentavam ignorar percorreu seus braços. Você virá comigo? Ele disse de repente. Viviane congelou. O quê? Eu preciso de você lá. Você organizou os dados financeiros. Você entende os relatórios melhor do que ninguém. Eu preciso de você. A última frase saiu mais baixa, menos profissional. Senhor, eu não acho... Não foi um pedido, Viviane. É parte do seu trabalho. Vá para casa. Faça as malas. O carro a pegará às 5 da manhã. Viviane ficou em pânico. Uma viagem? Sozinha com ele? Ela ligou para Ana. Amiga, eu não sei o que fazer. Ele está me levando para São Paulo. Uau! Isso é grande! Ana gritou do outro lado da linha. É a sua chance de mostrar o quão competente você é. E quem sabe, talvez um jantarzinho de negócios? Ana, não é assim. Mas seu coração batia acelerado. A viagem foi um borrão de profissionalismo. Viviane foi impecável. Nas salas de reunião, ela se sentou ao lado de Victor, não atrás. Quando os executivos do outro lado fizeram perguntas difíceis sobre os números, era ela quem tinha as respostas, localizando os dados em seu tablet com uma velocidade e calma impressionantes. Victor a observava com um orgulho que mal conseguia disfarçar. Ele via os olhares dos outros homens na sala. Eles viam a beleza dela, mas eram forçados a reconhecer sua inteligência. Ela não era um rostinho bonito que ele promoveu. Ela era um ativo indispensável. Na segunda noite, após assinarem o contrato preliminar, o clima era de euforia. A fusão estava 90% certa. Eles ficaram impressionados, Victor disse a ela no elevador do hotel. Estavam subindo para o terraço, onde ele havia reservado uma mesa no restaurante exclusivo para celebrar. Nós ficamos impressionados, ela corrigiu sorrindo. O nervosismo havia passado, substituído por uma adrenalina de sucesso. Você foi incrível na negociação final. Eu tive uma boa assistente me passando as informações corretas. Ele sorriu para ela. E pela primeira vez em semanas, não era o sorriso do chefe, nem o olhar do desejo. Era um sorriso genuíno, quente, de admiração. O restaurante no terraço era de tirar o fôlego. As luzes de São Paulo se estendiam abaixo deles como um tapete de diamantes. O ar estava fresco, e a música suave tocava ao fundo. Eles pediram o jantar, e a conversa fluiu, não sobre trabalho, mas sobre a vida. Ele falou sobre seu amor por velejar, algo que não fazia desde que assumiu a empresa. Ela falou sobre sua paixão por livros antigos, sobre como cuidava de sua mãe. Você me salvou naquela noite de Natal, Viviane. Ele admitiu, girando a taça de vinho. Eu estava no fundo do poço. Eu só fiz um chá, Victor, ela disse suavemente, usando o primeiro nome dele pela primeira vez fora do escritório. Não, ele disse, seus olhos encontrando os dela sobre a luz da vela. Você me ouviu. Você me viu. Ninguém me vê. Eles veem o nome Oliveira, o dinheiro, o poder, mas você viu o homem que estava quebrando. O coração de Viviane disparou. A atmosfera íntima, a cidade cintilante abaixo, a confissão dele, tudo criava uma bolha mágica ao redor deles. Eu também vejo o homem que me deu uma oportunidade que ninguém mais daria, ela disse, a voz trêmula. Eu vejo o chefe que é paciente, mesmo quando estou aprendendo. Eu não sou paciente. Ele riu, um som rouco e baixo. Eu tenho sido qualquer coisa, menos paciente. Cada dia no escritório é uma tortura. Tortura? Ele se inclinou para a frente. Ver você tão perto e ter que fingir que eu só me importo com planilhas. Ter que ouvir meu irmão flertar com você e querer quebrar a cara dele. Ter que ouvir Beatriz... Ele parou balançando a cabeça. É uma tortura. Viviane prendeu a respiração. Era uma declaração. Victor, nós não podemos... Por quê? Porque você trabalha para mim. Porque eu tenho dinheiro e você não? Isso são regras que outras pessoas criaram, Viviane. Não eu.
Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Vem cá. Ela hesitou, mas seu corpo se moveu por conta própria. Ela colocou a mão na dele. Ele a guiou para um canto mais reservado do terraço, longe das outras mesas, onde a grade de vidro dava para o infinito de luzes. Ele ficou na frente dela, mas não a tocou. Eu não consigo parar de pensar em você, ele sussurrou. Desde aquela manhã, dia 26, aquele olhar, não foi minha imaginação, foi? Não, ela sussurrou de volta, mal reconhecendo a própria voz. Eu não quero mais fingir. Ele levantou a mão muito devagar, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Seus dedos tocaram seu rosto, roçando sua bochecha com uma ternura que a fez fechar os olhos. Você é tão real, Viviane. Em um mundo cheio de falsidade, você é a única coisa real. Victor, eu só preciso saber, ele murmurou, seus lábios agora a centímetros dos dela. Você sente o mesmo? Ela não precisava responder com palavras. Ela se inclinou levemente para a frente, um movimento quase imperceptível. Foi tudo o que ele precisava. O beijo foi inevitável, mas não foi apressado. Começou suave, um toque de lábios que era mais uma pergunta do que uma resposta. Foi um suspiro compartilhado. Mas a eletricidade que eles vinham reprimindo por semanas explodiu. O beijo se aprofundou. As mãos dele foram para a cintura dela, puxando-a para perto, colando o corpo dela ao dele. Não era mais o chefe e a assistente, eram apenas um homem e uma mulher, famintos por uma conexão que ambos temiam e desejavam desesperadamente. As mãos dela subiram pelo peito dele, agarrando a lapela de seu paletó, como se tivesse medo de cair. A cidade abaixo desapareceu. As regras desapareceram. Quando eles finalmente se separaram, estavam ambos ofegantes, os olhos brilhando. Ele começou, mas não havia palavras. Ele pegou a mão dela e a entrelaçou na sua. Vamos. Ele não a levou de volta para o elevador principal. Ele a guiou por uma porta de serviço que levava diretamente ao andar da suíte presidencial dele, que ela mesma havia reservado. Naquela noite, sob as luzes da cidade, as barreiras de chefe e assistente não apenas se dissolveram, elas foram obliteradas. A narrativa daquela entrega não precisou de detalhes explícitos, pois estava escrita na vulnerabilidade mútua. Ele, que nunca deixava ninguém se aproximar, despiu sua alma para ela. E ela, que temia o poder dele, encontrou segurança em sua ternura. Foi uma noite onde dois mundos colidiram, não em uma explosão, mas em uma fusão silenciosa e profunda. Pela manhã, a luz do sol inundou a suíte. O silêncio era carregado. Viviane acordou primeiro, enrolada nos lençóis de 1000 fios, a cabeça no peito nu de Victor. O pânico começou a se instalar. O que eles tinham feito? Ela tentou deslizar para fora da cama, mas o braço dele a apertou. Não vá, ele murmurou, a voz sonolenta e rouca. Ela se virou para encará-lo. Os olhos dele estavam abertos, claros e cheios de uma emoção que ela não conseguia nomear. Medo? Promessa? Victor, isso foi a coisa mais real que me aconteceu em 10 anos, ele disse, cortando-a. Mas o trabalho, Beatriz, seu irmão, nós daremos um jeito, ele disse, com uma confiança que ela não sentia. Isso fica entre nós, por enquanto. Nosso segredo. Até eu conseguir organizar as coisas. Ele a beijou novamente, um beijo longo, lento e cheio de promessas. Eles voltaram para casa naquele dia, mas não como as mesmas pessoas. Eles agora compartilhavam um segredo intenso, um relacionamento clandestino que era tão excitante quanto perigoso. O jogo havia mudado e as apostas tinham acabado de subir exponencialmente. Os meses seguintes à viagem de São Paulo se transformaram em uma existência dupla e vertiginosa para Viviane. De dia, ela era a senhorita Silva, a assistente executiva mais eficiente que Victor Oliveira já tivera. Ela gerenciava agendas multimilionárias, preparava relatórios impecáveis e mantinha a linha de frente do escritório com uma graça e firmeza que impressionavam a todos. Mas à noite, ou em momentos roubados, ela era apenas Viviane, a mulher por quem Victor estava visivelmente e secretamente apaixonado. O romance clandestino era intenso, alimentado pela adrenalina do segredo. Eram jantares de trabalho, que se estendiam até tarde, terminando em beijos urgentes no elevador privado.
Eram encontros furtivos na biblioteca da mansão, muito depois de todos os funcionários terem ido embora, repetindo a intimidade daquela primeira noite, mas agora carregada de desejo. Victor era um homem transformado em sua presença. A frieza do CEO dava lugar a uma ternura e a um calor que Viviane achava que eram reservados apenas para ela. Ele confiava nela, não apenas com seus negócios, mas com seus medos. Eu sinto que estou respirando pela primeira vez, ele confessou certa noite, os dois escondidos no jardim dos fundos da mansão, longe das janelas curiosas. Mas eu odeio ter que esconder você. Odeio ter que fingir que você é apenas minha assistente. Eu sei. Ela sussurrava de volta, o coração apertado. Mas, Victor, olhe o que está em jogo. Seu irmão. Meu irmão pode ir para o inferno, ele dizia, mas ambos sabiam que não era tão simples. Arthur havia se tornado uma sombra cínica, sua desconfiança agora aguçada. Ele percebia a mudança em Victor. Você parece mais leve, irmãozinho. Ele comentou durante uma reunião de diretoria, os olhos fixos em Viviane, enquanto ela servia o café. Deve ser a nova administração. Você está indo muito bem, Viviane. Victor é generoso. O veneno na palavra generoso fez Viviane corar de raiva, mas ela manteve a postura. Beatriz, por sua vez, continuava sua campanha implacável. Ela não ligava mais. Ela aparecia. Aparecia em restaurantes onde sabia que Victor jantaria. Que coincidência adorável! Aparecia na empresa com pretextos frágeis, sempre tentando minar a autoridade de Viviane. Querida, você ainda está aqui? Pegue meu casaco, sim? Ela disse uma vez, jogando a peça cara sobre a mesa de Viviane. Eu não trabalho para a senhora. Viviane respondeu friamente, empurrando o casaco de volta. A troca de olhares foi uma declaração de guerra. Foi no meio dessa guerra fria que o corpo de Viviane começou a mudar. Começou como uma fadiga que ela atribuía às longas horas. Depois, vieram as ondas de náusea. A primeira vez foi em uma reunião crítica. Victor estava apresentando projeções trimestrais quando o cheiro do café na sala a atingiu. Uma onda de enjoo subiu por sua garganta. Ela levou a mão à boca, a pele subitamente fria e úmida. Victor parou no meio da frase. Viviane, você está bem? A preocupação em sua voz cortou o protocolo da sala. Todos os executivos se viraram para ela. Estou, ela conseguiu dizer, forçando-se a engolir em seco. Apenas uma dor de cabeça. Com licença. Ela saiu da sala, correndo para o banheiro onde se apoiou na pia fria, o coração batendo em pânico. Uma dor de cabeça não explicava o que aconteceu na semana seguinte. Atraso. Ela comprou o teste em uma farmácia longe de seu bairro. Escondeu-o no fundo da bolsa como se fosse contrabando. Ela não conseguia fazer aquilo sozinha. Naquela noite, ela foi direto para a casa de Ana. Amiga, o que foi? Você parece que viu um fantasma, disse Ana, puxando-a para dentro. Sem dizer uma palavra, Viviane foi até o banheiro de Ana e tirou a pequena caixa da bolsa. Viviane. Não. Ana sussurrou, os olhos arregalados. Eu não sei, Ana. Eu estou atrasada e estou com tanto medo. Os minutos que se seguiram foram os mais longos de sua vida. Elas se sentaram no sofá da sala, o pequeno palito de plástico sobre a mesa de centro. Quando o cronômetro do celular de Ana apitou, Viviane não conseguiu olhar. Ana, por favor, olhe você. Ana pegou o teste. Seus olhos se arregalaram. Um sorriso lento e assustado se formou em seu rosto. Vive... São 2 listras, bem fortes. O ar saiu dos pulmões de Viviane. Ela não sentiu alegria. Sentiu um terror absoluto, gelado. Grávida. Grávida de Victor Oliveira. Oh, meu Deus, ela começou a chorar. Não lágrimas de felicidade, mas de pânico. Ana, o que eu vou fazer? Ei, calma. Isso é... Uau, mas é bom. Certo? Vocês se amam. Amor? Ana, ele é meu chefe. Ele é um milionário. O irmão dele acha que eu sou uma golpista. A ex-namorada dele me odeia. O que eles vão dizer? Que eu planejei isso? Que eu dei o golpe da barriga? Ela andava de um lado para o outro na pequena sala. E Victor? E se ele acreditar neles? E se ele pensar que eu o enganei? Aquele era seu medo mais profundo. Não que ele a rejeitasse,
mas que ele duvidasse dela, que ele visse nela a caricatura que Arthur e Beatriz pintavam. Ela passou a semana seguinte tentando encontrar a coragem e o momento certo para contar a ele. Ela precisava que fosse perfeito. Ela preparou um jantar na casa dela, na sua cozinha simples, para mostrar a ele seu mundo. Mas uma crise na filial de Singapura o prendeu em uma teleconferência até às 3 da manhã. Ela tentou no escritório. Victor, podemos conversar sobre algo pessoal? Mas antes que ela pudesse continuar, Beatriz irrompeu pela porta. Victor, querido, eu estava passando por aqui e trouxe o convite mais importante do ano. Era o baile de caridade anual da Fundação Oliveira. E este ano, Beatriz estava na organização, uma jogada clara para se reinserir publicamente na vida dele. É o maior evento social do ano, Victor. Você tem que ir, disse Beatriz, ignorando Viviane completamente. Eu irei, disse Victor, parecendo cansado. Ele olhou para Viviane, que guardava seu segredo devastador. E a senhorita Silva irá comigo, como minha assistente. Preciso dela gerenciando a logística da noite. O coração de Viviane afundou. Contar a ele sobre seu filho em um evento público cercado por seus inimigos parecia uma piada cruel do destino. O dia do baile chegou. Viviane se sentia péssima. A náusea matinal havia se tornado náusea de dia inteiro. Ela escolheu um vestido de seda verde escuro, elegante e solto o suficiente para disfarçar o leve inchaço que ela insistia em ver. O salão era um espetáculo de opulência. Lustres de cristal, orquestra ao vivo e o zumbido da alta sociedade. Viviane sentia cada olhar sobre ela, a assistente que havia subido rápido demais. Ela se manteve ao lado de Victor, eficiente, com um tablet na mão. Mas por dentro, ela estava se desfazendo. Beatriz estava em seu elemento, flutuando pelo salão, o braço possessivamente entrelaçado no de Victor a cada oportunidade. Victor e eu estamos tão felizes em apoiar esta causa, ela dizia aos repórteres sociais. Viviane, sentindo uma onda de enjoo, se afastou para um canto perto do terraço, buscando ar fresco. Victor, vendo-a escapar, se desvencilhou de Beatriz. Com licença, Beatriz. Preciso verificar algo com minha assistente. Ele a encontrou pálida, apoiada em uma coluna. A preocupação em seus olhos foi instantânea e real. Viviane? O que foi? Ele perguntou, a voz baixa e urgente, esquecendo-se de onde estavam. Estou bem, só um pouco tonta. O ar está abafado. Ela sussurrou. Você está pálida, ele disse. Sua mão foi para as costas dela, um gesto instintivo, protetor, um toque que era muito mais íntimo do que o de um chefe. Se você não estiver bem, nós vamos embora agora. O leilão que espere. Não, Victor, você não pode. O olhar que trocaram foi carregado de meses de segredos, de amor e de medo. Era um momento de pura cumplicidade, tão óbvio que qualquer um podia ver. E Beatriz viu. Ela vinha observando os dois, o ciúme corroendo-a. Aquele gesto, a preocupação nos olhos de Victor, foi a confirmação que ela precisava. A raiva explodiu, fria e calculista. Ela não podia atacar Victor, mas podia destruir a causa de sua distração. Ela pegou o microfone do pódio do leiloeiro. Com licença, damas e senhores, com licença. A música parou, a orquestra se calou. O salão ficou em silêncio. Centenas de pares de olhos se viraram para Beatriz. Antes de começarmos o leilão, Beatriz disse, sua voz amplificada, escorrendo um falso brilho. Eu gostaria de fazer um reconhecimento especial. Ela olhou diretamente para Viviane, que congelou ao lado de Victor. Um reconhecimento à incrível e ambição de alguns. Vejam só a assistente pessoal do Victor, Viviane Silva, não é? Viviane sentiu o sangue sumir de seu rosto. Victor se enrijeceu, percebendo o perigo. Diga-me, querida, Beatriz continuou, seu sorriso se tornando cruel. Foi difícil a transição de limpar os chãos da mansão Oliveira para tentar se deitar na cama do dono? O silêncio no salão foi ensurdecedor, um suspiro coletivo. Viviane sentiu como se tivesse levado um tapa. A empregada. Ela ouviu alguém sussurrar na multidão. Arthur Oliveira, que observava tudo de um canto com um copo de uísque, soltou uma risada alta. Parece que a gata subiu no telhado, Beatriz. Eu avisei, Victor. Elas sempre querem o dinheiro. Todas as cabeças se viraram para Victor, esperando sua reação.
Victor estava chocado. Ele olhou para Beatriz, cujo rosto estava contorcido de triunfo venenoso, para Arthur, que sorria cinicamente, e finalmente para Viviane. Ela estava devastada. Os olhos cheios de lágrimas, o rosto pálido de humilhação, uma mão instintivamente indo para o seu ventre, como se para proteger o segredo que carregava. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. O choque do ataque público, a audácia do escândalo, a pressão de centenas de olhos da alta sociedade o paralisaram. O homem que comandava salas de reuniões e fechava negócios de bilhões congelou. Para Viviane, aquele segundo de hesitação não foi um segundo, foi uma eternidade. Foi a confirmação de todos os seus piores medos. Ele não a defendeu. Na frente do mundo dele, ela ainda era a empregada. As lágrimas queimaram e transbordaram. Ela olhou para ele uma última vez, o coração se partindo em 1000 pedaços. Ele não tinha apenas permitido que ela fosse humilhada. Ele tinha permitido que o filho deles fosse rejeitado. Com um soluço que ela não pôde conter, Viviane se virou e correu. Ela abriu caminho pelos convidados chocados, sua bolsa batendo contra seu quadril, e fugiu do salão para a noite fria, deixando para trás o homem que amava e o mundo que nunca a aceitaria. Viviane não dormiu. A humilhação da noite anterior se repetia em sua mente como um filme cruel. Cada sussurro, cada olhar de escárnio, cada risada cínica de Arthur. Mas nada doía mais do que a imagem do silêncio de Victor. O rosto chocado, a boca aberta, a hesitação que durou uma eternidade. Aquele silêncio foi uma traição mais profunda do que qualquer insulto que Beatriz pudesse ter gritado. Ela passou a noite chorando nos braços de sua mãe, Maria, que apenas balançava a cabeça, a tristeza e a raiva pelo desrespeito à sua filha estampadas em seu rosto. Eu avisei, minha filha, Maria disse, não com reprovação, mas com o coração partido. Essas pessoas, elas vivem em outro mundo, um mundo sem coração. Pela manhã, as lágrimas de Viviane haviam secado. No lugar delas, havia uma resolução fria e dura. Era uma resolução forjada não apenas por sua própria dor, mas pelo instinto feroz de proteger a vida que crescia dentro dela. Ela não iria submeter seu filho a uma vida de segredos, a ser o bastardo escondido de um milionário covarde. Ela tomou banho, vestiu não o uniforme de assistente, mas suas próprias roupas simples, jeans e uma blusa. Ela pegou a cópia da chave da mansão e seu cartão de acesso do escritório. Colocou-os em um envelope pardo, junto com uma única folha de papel dobrada, onde havia escrito 3 frases. Eu, Viviane Silva, apresento minha demissão imediata. Todo o meu trabalho está em dia. Por favor, deposite o que me é devido na minha conta. Ela não iria se esconder. Ela iria enfrentá-lo uma última vez nos seus termos, no território dele. Na mansão Oliveira, o caos reinava. Victor tinha voltado do baile minutos depois da fuga de Viviane, sua paralisia momentânea substituída por uma fúria gelada. Ele expulsou Beatriz do evento sibilando, nunca mais me dirija a palavra, com tanto veneno que ela recuou, pálida. Ele tentou ligar para Viviane dezenas de vezes, mas o telefone dela estava desligado. Ele passou a noite em claro, andando pela biblioteca, o mesmo uísque da véspera de Natal intocado sobre a mesa. Ele estava devastado, não apenas pela cena, mas pela sua própria covardia. Ele, que controlava tudo, havia congelado. Ele não a protegeu. Ele se viu pelos olhos dela. Um fraco, um homem mais preocupado com a opinião de uma sala cheia de hipócritas do que com a mulher que ele afirmava amar. Ele estava no escritório quando o sistema de segurança indicou que a porta dos fundos, a da cozinha, havia sido aberta com o passe de Viviane. Seu coração disparou. Esperança e medo o inundaram. Ele correu para o andar de baixo, quase tropeçando nas escadas. Ele a encontrou na cozinha. Ela estava parada em frente à ilha de mármore, o envelope pardo na mão. Ela parecia pequena e exausta, mas seus olhos, quando se ergueram para encontrá-lo, não continham lágrimas, continham aço. Viviane, ele ofegou, o alívio de vê-la tão grande que quase o sufocou. Graças a Deus. Eu tentei te ligar. O que Beatriz fez foi monstruoso. Eu sinto muito. Ele deu um passo em direção a ela, os braços abertos esperando poder envolvê-la,
protegê-la agora, como deveria ter feito antes. Ela deu um passo para trás, erguendo a mão. Não. O gesto o parou mais rápido do que um muro. Viviane, por favor, me deixe explicar. Ele implorou, a voz rouca pela falta de sono. Eu congelei. Foi o choque. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu vou consertar. Eu vou emitir um comunicado. Eu vou demitir Beatriz da fundação. Você não pode consertar isso, Victor. Ela disse, a voz baixa, mas cortante. Ela deslizou o envelope pardo pela ilha de mármore. Eu vim entregar isso. Minha demissão. A palavra o atingiu. Não, de jeito nenhum. Viviane, você não pode ir. O que aconteceu ontem à noite foi terrível, mas nós vamos superar isso. Juntos. Eu te amo. Eu sei que te amo. Você não me ama, ela disse, e a firmeza em sua voz o assustou. Você ama a ideia de mim. Você ama o segredo. Você ama ter alguém real no seu mundo falso. Mas no momento em que a realidade bateu na sua porta, você hesitou. Não é verdade. Eu estava chocado. E o que você acha que vai acontecer da próxima vez? Ela disparou, sua emoção finalmente transbordando. Quando seu irmão fizer outra piada, quando a imprensa descobrir, você vai hesitar de novo e de novo. Ela balançou a cabeça, as lágrimas agora queimando seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Eu não posso ser seu segredo sujo, Victor. Eu não posso viver nas sombras, esperando que você tenha coragem de segurar minha mão em público. Eu terei, eu juro. Me dê uma chance de provar. Ele se aproximou novamente desesperado, agarrando as mãos dela. Elas estavam frias. Não me deixe. Viviane, eu não sou nada sem você. Você me salvou. Por favor, não me deixe. Ela olhou para as mãos dele segurando as dela. Mãos fortes, poderosas, que haviam congelado quando ela mais precisou. Ela gentilmente puxou suas mãos para longe dele. Eu não estou te deixando apenas por mim, ela disse, a voz falhando pela primeira vez. Ele franziu a testa confuso. O que você quer dizer? Ela respirou fundo, colocando a mão sobre o próprio ventre, o mesmo gesto protetor da noite anterior. Eu não posso criar nosso filho assim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi mais profundo do que o silêncio do salão de baile, mais pesado do que o silêncio da noite de Natal. Victor olhou da mão dela em seu ventre para o rosto dela. O sangue drenou de seu rosto. Ele não conseguia processar. O cérebro dele tentava conectar as palavras. O quê? Eu estou grávida, ela disse, as palavras saindo com uma mistura de mágoa, raiva e um orgulho desafiador. Eu ia te contar. Eu estava tentando encontrar o momento certo, mas agora eu vejo. Não existe momento certo para isso. Victor cambaleou para trás, suas pernas fraquejando. Ele se apoiou na ilha de mármore. Filho. Nosso filho. A realidade o atingiu não como um choque, mas como uma avalanche. Ele não tinha apenas perdido a mulher que amava por causa de sua covardia. Ele estava prestes a perder sua família. Ele a viu correndo, a mão no ventre, e entendeu o gesto, a náusea dela, a palidez. Tudo fez um sentido horrível. Viviane, ele sussurrou, o nome dela sendo uma prece de agonia. Um filho? Sim, e ele não será humilhado como eu fui. Ele não será o segredo de ninguém. Ele terá meu nome e terá meu orgulho. Ele não crescerá em um mundo que o vê como um golpe ou um erro. Não, nunca! Ele gritou, o pânico tomando conta dele. Viviane, isso muda tudo. Você não pode ir. Você está carregando meu filho. A raiva nos olhos dela o queimou. Eu não estou carregando seu filho, Victor. Eu estou carregando meu filho. Você provou ontem à noite que não está pronto para ser o pai que ele merece. Você não está pronto nem para ser o homem que eu mereço. Ela se virou a decisão finalizada. Não, espere. Ele correu atrás dela, agarrando seu braço. Ela se virou, o rosto a centímetros do dele. Me solte, Victor. Não me toque. A acusação em sua voz foi suficiente. Ele soltou o braço dela como se estivesse queimando. Eu vou voltar para a casa da minha mãe. Ela disse, mais calma agora. Ana vai me ajudar. Nós vamos ficar bem. Adeus, Victor. Ela se virou e saiu. Ele a observou atravessar o corredor, passar pela porta da cozinha e desaparecer. Ele ouviu o portão dos fundos bater com um baque surdo. Ele ficou sozinho na cozinha, o eco das palavras dela.
nosso filho, reverberando nas paredes de mármore. Ele não tinha apenas perdido o amor, ele tinha perdido o futuro. Naquele momento, Victor Oliveira entrou em colapso. Ele deslizou até o chão, as costas contra os armários frios, o homem mais poderoso da cidade reduzido a nada. A mansão, seu império, sua riqueza, tudo parecia uma piada de mau gosto. Era tudo vazio. Ela era a única coisa real, e ele a deixou ir. Ele não soube quanto tempo ficou ali. Horas, talvez. Seu celular tocou, mas ele ignorou. Finalmente, ele se levantou. A dor havia se transformado em uma fúria fria. Uma fúria contra Beatriz, contra Arthur, mas acima de tudo, contra si mesmo. Ele não foi atrás do irmão. Ele não sujou as mãos. Ele usou a arma que sabia manejar melhor do que ninguém, seu poder. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Não para Arthur, mas para o presidente do conselho da holding da família. Marcos, bom dia. Estou convocando uma reunião de emergência do conselho para hoje à tarde. A voz de Victor era desprovida de emoção, gélida. Quero a remoção de Arthur Oliveira da diretoria. Imediatamente. Houve um silêncio chocado do outro lado. Victor, o que aconteceu? Seu irmão. O que aconteceu foi que ele cometeu um ato de sabotagem corporativa e pessoal que quase custou a esta empresa seu futuro. Ele é uma responsabilidade que eu não vou mais carregar. Prepare a votação, é ele ou eu. Ele desligou antes que Marcos pudesse responder. Sua segunda ligação foi para a diretora da Fundação de Caridade. Estela, a partir deste momento, Beatriz Ramos está permanentemente banida de todos os eventos da Fundação. Seu nome deve ser removido do conselho honorário. Sim, eu sei o que ela fez pelo baile. E foi precisamente por causa de suas ações no baile que ela está fora. Não é negociável. Ele desligou. Arthur ligou minutos depois, o nome piscando na tela. O que você pensa que está fazendo? A voz gritava no viva voz antes que Victor a cortasse. Você me perguntou o que eu estava fazendo? Victor disse calmo, interrompendo o fluxo de raiva do irmão. Eu estou limpando a casa. Você zombou de mim por semanas, Arthur. Você humilhou publicamente uma mulher que não lhe fez nada. E você quase me fez perder minha família. Família? Aquela golpista. Ela está grávida, Victor disse. E o silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Ela está esperando um filho meu. E por sua causa, por sua inveja e maldade, eu a perdi. Então sim, você está fora. Da empresa, da minha vida, de tudo. Meus advogados falarão com os seus. Ele encerrou a chamada e bloqueou o número. Ele não sentiu alívio. Não sentiu vitória. Sentiu apenas o vazio profundo onde Viviane e seu futuro filho costumavam estar. Ele havia cortado os 2 cânceres de sua vida, mas não importava. A única coisa que importava tinha ido embora, de volta para sua casa simples, levando seu filho com ela. 6 meses se passaram. 6 longos meses em que o outono deu lugar a uma primavera hesitante. Na pequena casa de Maria Silva, a vida havia encontrado um novo ritmo. A barriga de Viviane era agora um globo proeminente e orgulhoso, um lembrete constante da vida que ela estava determinada a proteger. A dor aguda da humilhação pública havia se transformado em uma cicatriz sensível, coberta pela rotina prática de preparar-se para a maternidade solo. Com o dinheiro de sua rescisão, Viviane e Maria transformaram o pequeno quarto dos fundos em um berçário. Maria costurava enxovais minúsculos, suas mãos ágeis trabalhando o tecido com um amor feroz pela neta que ainda não conhecia. Ana, a madrinha autoproclamada, passava cada momento livre ali, montando um berço simples de madeira clara. Elas eram uma fortaleza de 3 mulheres, e o bebê que chegava era o centro de seu universo. Viviane tentava não ler as notícias, mas era impossível. O nome Oliveira estava em toda parte. Após o escândalo do baile, a alta sociedade esperava que Victor negasse a história, que pagasse pela descrição de Viviane e que tudo voltasse ao normal. Ele fez o oposto. Ele emitiu um comunicado frio e brutal, anunciando a destituição de Arthur Oliveira da diretoria, citando diferenças éticas irreconciliáveis. Alguns dias depois, Beatriz Ramos foi publicamente removida de todos os comitês de caridade ligados à Fundação Oliveira. O mundo dos ricos e famosos sussurrava chocado. Victor estava limpando a casa,
Mas ele não procurou Viviane. Ela disse a si mesma, todas as noites, que era melhor assim. Ele estava longe, e seu filho estaria seguro daquele mundo tóxico. Em um sábado à tarde, enquanto Viviane dobrava um pequeno macacão de algodão na varanda, a campainha tocou. Ela ouviu a voz de sua mãe, subitamente tensa e baixa. "O que você quer aqui?" O coração de Viviane parou. O macacão caiu de suas mãos. Ela se levantou com dificuldade, o peso da barriga tornando o movimento lento. Foi até a porta da sala. E lá estava ele. Victor Oliveira estava parado na soleira de sua casa. Não era o CEO. Não era o patrão. Ele usava calças jeans gastas e uma camisa simples de linho, amassada, como se tivesse dormido com ela. Estava visivelmente mais magro e havia olheiras profundas sob seus olhos, uma exaustão que ia além do físico. O carro de luxo dele, um modelo que Viviane não reconheceu, estava estacionado na rua simples coberto de poeira da estrada, parecendo uma nave espacial que havia pousado no lugar errado. Ana saiu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato, e parou ao lado de Viviane. A grávida, a melhor amiga e a mãe. As três mulheres o encararam. "Viviane", ele disse, a voz rouca, "eu acho que você não tem nada a fazer aqui, Sr. Oliveira." Maria disse, a voz trêmula de raiva contida, o corpo formando uma barreira na porta. "Dona Maria", ele disse, e sua voz quebrou, surpreendendo a todos. Ele olhou para a mãe dela, os olhos desesperados. "Eu entendo. A senhora tem todo o direito de me odiar, mas eu estou implorando. Eu preciso falar com ela." Ele se virou para Viviane. "Por favor, 5 minutos." Viviane olhou para o homem em sua porta, o homem que ela amava, o homem que a havia traído com o silêncio, e o homem que parecia tão quebrado quanto ela se sentiu naquela noite. "Deixe-o entrar, mãe", ela disse, a voz surpreendentemente firme. Maria recuou contrariada. Victor entrou na sala minúscula. O espaço parecia encolher ao redor dele. Ele parou no centro, as mãos ao lado do corpo, como um réu esperando a sentença. "Eu não vim em segredo", ele começou, a voz enchendo o silêncio. Ele olhou para Ana e Maria, e então seus olhos se fixaram em Viviane, demorando-se em sua barriga antes de encontrar seu rosto. "Eu queria que vocês ouvissem. Eu precisava fazer isso na frente das pessoas que você ama." Ele respirou fundo, o peito arfando. "Eu fui um covarde. Não há outra palavra. Eu tinha tudo, e não tive a coragem de defender a única coisa que importava. Eu congelei, Viviane, e naquele segundo, eu perdi você. E eu perdi a chance de ser pai, e então, para o choque absoluto de todas, ele se ajoelhou. Não um joelho como em um pedido romântico de filme, os 2 joelhos, no chão de cerâmica simples da casa de Maria, o milionário Victor Oliveira de joelhos, curvado em súplica. "Victor, levante-se", Viviane sussurrou, o rosto queimando, dando um passo instintivo para trás. "Não", ele disse, sua voz abafada. "Não até eu dizer. Eu passei os últimos 6 meses consertando as coisas erradas na minha vida. Eu cortei Arthur. Eu cortei Beatriz. Eu limpei meu mundo. Mas nada disso importa." Ele ergueu o rosto, e Viviane viu que ele estava chorando. Lágrimas silenciosas, que traçavam caminhos pela poeira em seu rosto. "Eu não vim aqui pedir que você seja minha assistente. Eu não vim pedir que você seja meu segredo. Eu vim aqui na frente de sua mãe e de sua amiga implorar seu perdão. E eu vim te pedir, Viviane Silva, para ser minha esposa." A sala girou. Ana levou a mão à boca. Maria soltou um suspiro trêmulo. "Esposa?" Viviane repetiu a palavra estranha em sua boca. "Eu não quero que nosso filho nasça sem meu nome", ele disse, desesperado. "Mas ele só terá meu nome se você aceitar ser minha mulher. E não por causa do bebê, Viviane. Não é por isso, é por minha causa. Porque eu sou um homem incompleto, vazio e estúpido sem você. Eu te amo. Eu te amo de um jeito que me assustou. Mas eu juro, Viviane, eu nunca mais vou ter medo." Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Não era um diamante gigante e vulgar. Era um anel delicado, uma safira azul cercada por pequenos brilhantes. "Eu sei que não mereço. Eu sei que tenho que provar. Mas eu vou passar o resto da minha vida provando se você me deixar." Viviane olhou para o homem no chão. Ela olhou para sua mãe, que agora também chorava, e para Ana,
que sorria entre as lágrimas. Ela viu nele não o patrão, mas o homem da noite de Natal, vulnerável, destruído, real. Ela não disse sim. Ela disse: levante-se, Victor, pelo amor de Deus, levante-se do chão. Os meses seguintes foram à prova. Victor não a pressionou para se mudar para a mansão. Em vez disso, ele veio para o mundo dela. Ele apareceu para as consultas médicas. Ele sentou-se nas cadeiras de plástico desconfortáveis da sala de espera do ultrassom. Ele segurou a mão dela, os olhos marejados, quando o médico disse: é uma menina perfeitamente saudável. A imprensa foi à loucura. Milionário recluso irá se casar com ex-empregada grávida. As fotos dele saindo da clínica estavam em todos os tabloides. Em resposta, Victor deu uma única entrevista para o jornal mais sério do país. A foto era dele, em pé ao lado de Viviane, com a mão protetoramente em sua barriga. Eu não estou me casando com minha ex-empregada, ele disse, sua voz firme na gravação. Estou me casando com a mulher que salvou minha vida, a mulher que eu amo e a futura mãe da minha filha. Qualquer um que se refira a ela com menos respeito do que como a senhora Oliveira está lidando diretamente comigo. O parto começou em uma noite de tempestade, 2 semanas antes do previsto. O pânico de Victor era palpável no carro, mas Viviane, ironicamente, foi quem o acalmou. No hospital as coisas se complicaram, o cordão umbilical, a frequência cardíaca do bebê caindo. Vamos ter que fazer uma cesárea de emergência, o médico disse. O pânico atingiu Viviane. Não, eu... Victor, que estava pálido como um fantasma, de repente se tornou a rocha. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar para ele, bloqueando o resto da sala. Viviane, olhe para mim. Eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Você não está sozinha. Nós vamos conhecer nossa filha. Você está me ouvindo? Eu te amo. Ele não congelou. Ele ficou ao lado dela na sala de cirurgia, vestido da cabeça aos pés em roupas esterilizadas, segurando a mão dela com tanta força que seus dedos doíam. Ele sussurrou em seu ouvido, contando-lhe sobre a casa que ele estava preparando para a filha deles, sobre o primeiro Natal que teriam. Ele não saiu do lado dela 1 segundo. E então, o som, um choro fino, mas furioso, que cortou a tensão. Parabéns, papai e mamãe, a enfermeira sorriu. É uma Alice muito saudável. Victor desabou sobre ela, beijando sua testa suada, as lágrimas correndo livremente. Ela está aqui, meu amor. Nossa Alice está aqui. 3 anos depois. A vasta mansão dos Oliveira estava mergulhada em barulho. Um barulho alegre. O som de Noite Feliz em um violino suave misturava-se com gargalhadas infantis. Uma árvore de Natal gigantesca dominava a sala de estar, seus galhos pesados com luzes douradas e centenas de enfeites de macarrão pintados e bolas de gude coladas, obra de Alice. O cheiro de rabanada, a receita secreta de Maria e Pinho enchia o ar. Maria Silva, agora a orgulhosa vovó em tempo integral, supervisionava a ceia na cozinha. Ana, madrinha devotada, estava sentada no tapete persa, tentando impedir que uma pequena força da natureza de cabelos castanhos e vestido de veludo vermelho rasgasse os presentes antes da hora. Alice Oliveira, deixe isso aí. Ana riu, puxando a menina para seu colo. Viviane, radiante em um vestido verde esmeralda, observava tudo do sofá, uma taça de vinho na mão. Vitor entrou na sala. Ele havia saído do escritório mais cedo. Ele parou na entrada apenas observando. Sua esposa, sua filha, sua sogra e sua cunhada de coração. Sua família. Alice o viu. Papai. Ela se desvencilhou de Ana e correu em suas perninhas curtas pelo mármore. Vitor a pegou no ar, jogando-a para o alto, e a gargalhada dela ecoou pela sala. Ele a abraçou com força, o cheiro de biscoito e infância enchendo seus sentidos. Ele caminhou até Viviane, ainda segurando Alice em um braço. Ele estendeu a mão livre para sua esposa. Feliz Natal, senhora Oliveira, ele sussurrou. Feliz Natal, Victor. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo suave, cheio de história e promessa, enquanto Alice se aninhava entre eles. Ele olhou para Viviane por cima da cabeça da filha. O olhar dele ainda a arrepiava. Ainda estava lá o desejo daquela primeira manhã, o desejo que a assustou
e a intrigou. Mas agora estava misturado com algo muito mais profundo, muito mais calmo. Era o desejo filtrado pelo respeito, pela admiração e por uma gratidão avassaladora pelo amor que salvou sua alma e encheu finalmente sua casa vazia de vida. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama de Viviane e Victor, que transformou uma véspera de Natal fria no calor de uma linda família, te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.